E aí, pessoal do segundo ano do nosso Colégio e Curso Universo, como vocês estão? Eu espero que muito bem, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e que, em clima aqui de São João, ainda estamos dentro da semana, dessa semana de festa, né? Dessa celebração cultural e tradicional aí do nosso povo, tá bom? E também sob o olhar, né, dos padroeiros, né, que nos abençoam nessa festa, aqui em cima. Vou até aproximar a câmera para vocês poderem visualizar melhor, tá? Aqui o São João, tá? E o São Pedro, tá? Ainda dentro dessa semana festiva, tá? Então, até sexta-feira, tá? O professor estará acompanhado dos santos que nos abençoam, tá? E nos vigiam nessa festa, tá certo? O tema de hoje, tá? É a questão do que é crença e do que é verdade na filosofia, ok? São dois conceitos, né? Duas ideias que existem e sempre foram muito discutidas pelos filósofos ao longo do tempo. Sempre foi uma questão a ser pensada, né? E a ser discutida, né? Por esses pessoas que passaram a se preocupar com as questões filosóficas, ok? Então, mais uma vez, iremos continuar com o livro de filosofia, tá? Aqui o módulo 1, capítulo 2, problemas filosóficos, tá? Vou colocar aqui, ó, para vocês poderem ver direitinho, beleza, galera? E aí, dessa vez, a gente coloca, tá? Nessa página 9, tá? Página 9, onde tem aí crenças verdadeiras, tá? Então é um assunto muito interessante, principalmente aí para esse século XXI onde vivemos, né? E o que está muito em alta e que se fala muito, inclusive em muitas questões, tá, de vestibular, incluindo o Enem, tem muito como tema a questão da fake news, que é muito disseminada hoje por conta da internet e principalmente das redes sociais, né, como o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, né, e outros veículos, né, como o próprio o Facebook. E aí, a gente é muito importante fazer um pensamento filosófico disso para entender, né, o que a gente pode o que é que a gente pode identificar como sendo verdade? O que é que a gente pode ser identificado como sendo algo falso? Então, usando a filosofia, dá para a gente ter uma direção, um direcionamento para poder identificar o que seja falso e o que seja verdadeiro. E aí eu vou explicar por quê. Primeiramente, tá aí na página 9, lá em cima, para quem está com o texto, já abre aí nessa página para acompanhar junto comigo a leitura do texto. Tá? Aí em cima diz o seguinte, lá no começo, no primeiro parágrafo. Atenção! A importância, galera, da teoria do conhecimento para a filosofia não é pequena, pois mesmo as questões como ética, como política, como estética e como moral envolvem o problema da verdade e do conhecimento. Pense bem, a gente usa a ideia de verdade em nosso cotidiano, mesmo que nunca tenhamos refletido filosoficamente sobre ela. Então a gente usa muito, fala-se muito em o que é verdade, o que é mentira. Ah, mas isso é verdade ou isso é mentira. A gente sempre está usando muito essa palavra no nosso dia a dia, sempre pronunciando o nome verdade. Ah, mas você é verdadeiro. Aí você aponta o dedo para uma outra pessoa e diz, ah, mas você é falso. Mas a gente nunca parou para pensar direitinho e refletir de forma filosófica sobre o conceito de verdade. Afinal de contas, perguntar-se sobre o que é verdade. O que é a verdade? Existe uma verdade sobre as coisas ou existem várias verdades? Para que a gente possa selecionar e escolher. Então, aí a gente começa já a pensar de forma filosófica sobre o que pode ser verdade ou o que pode ser mentira. Tá bom? E isso a gente usa no nosso dia a dia e é uma dica para a nossa vida, beleza? Então vamos pular para o próximo slide. Afinal de contas, o que é a verdade? Né? O que é que significa esse nome que já usamos muito no dia a dia? Né? A gente não reflete filosoficamente sobre ela. Então pegamos emprestado aqui um pouco das ideias de Platão, né, desse pensador da Grécia Antiga, né, dessa antiguidade clássica do pensamento filosófico grego. Né?
para a gente poder entender o que Platão falou sobre essa questão de uma crença ser verdade ou de uma crença ser mentira. Tá? Num livro, né, que foi um diálogo entre que foi escrito pelo Platão, mas que foi um diálogo entre o mestre de Platão, que é um sujeito também muito conhecido chamado Sócrates. Então foi numa conversa entre o Sócrates e um homem chamado Teeteto. Teeteto. É um nome bem estranho, né, mas de origem grega arcaica. Tá? Então, o Platão ele escreve esse livro, que na verdade se trata de uma conversa entre o Sócrates e o Teeteto. Tá? Então, nesse diálogo, a ideia, né, o tema da conversa entre Platão e Teeteto é a questão do que pode ser verdade ou do que pode ser aceito como mentira. Tá? A questão de crença, de uma crença, né, de algo que você acredita ser verdadeiro ou ser falso. E aí, na verdade, eles discorrem muito sobre essa ideia do conhecimento e da verdade. Tá? E aí Platão, no meio desse diálogo, ele vai apresentar o que é conhecimento para a gente, para entender o que é que a gente pode entender também como verdade. Ele diz que, de olho aqui no texto do slide, nesse momento, olha só, conhecimento é uma crença verdadeira, mas por que a gente pode aceitar essa crença como verdade e não como mentira? Porque tudo, Platão diz, que só pode ser aceito como verdadeiro antes, para ser aceito como verdadeiro, essa crença ela tem que ser obrigatoriamente justificada. Então ele diz que toda crença, existem várias crenças, né? Eu posso acreditar em várias coisas, em 1 bilhão de coisas. Mas o que é que faz essa minha crença ela ser verdade ou mentira? Ela ser algo legítimo ou ser algo falso? Se eu justifico essa minha crença. Justificar ela com o quê? Com um pensamento racional, com argumentos plausíveis, né, que vão fundamentar a minha opinião. Então é assim, justificar, né, é você poder explicar com argumentos, tá, se utilizando da filosofia para poder ali, né, formar sua opinião, para poder defender a sua crença. Tá? Agora, sem utilizar argumentos que não sejam plausíveis. Né? Então, para isso, ele bolou esse desenho, que aqui eu vou explicar esse gráfico que eu coloquei no slide para entender um pouco como a gente pode identificar se uma crença ela pode ser verdade ou ela não é verdade. Conhecimento, como tem aqui no meio, ó, para a gente poder dizer que a gente tem conhecimento sobre algo ou sobre alguém, tá? O conhecimento em si só ele está no meio porque ele é uma crença verdadeira. Mas o conhecimento ele está entre as crenças e ele está entre a verdade, tá? Então existe a crença e existe a crença verdadeira e existe a crença que pode ser justificada, tá? Com o conhecimento. Então existem várias crenças, Platão diz, tá? Vou colocar aqui como exemplo uma crença. Eu digo que Deus existe. É uma crença. Uma crença na qual eu estou afirmando. Deus existe. Ok. É uma crença verdadeira. Mas é uma crença verdadeira para mim. Tá? Porque eu acredito naquilo, eu tenho o direito e a liberdade de acreditar que Deus existe. Mas, segundo a filosofia, eu tenho que, para essa crença ela ser conhecimento para outras pessoas, para alguém, eu tenho que justificar essa crença verdadeira. Justificar com argumentos que comprovem essa minha afirmação. Então, se a minha crença verdadeira é Deus existe, até o momento ela é verdadeira para mim. Ok? Quando eu passo a utilizar argumentos, segundo a ciência, segundo a filosofia, com o conhecimento que eu tenho, para poder justificar essa minha crença, ela se torna, então, deixa de ser somente crença e passa a ser conhecimento, tá? Porque eu não só estou dizendo para as pessoas que Deus existe e ponto final, tá? Eu estou dizendo Deus existe e eu estou argumentando. Eu posso dizer, por exemplo, um argumento. Não, porque, por exemplo, o universo ainda é um mistério sobre como o universo ele surgiu. Então, é um argumento. Então, acredito eu que a hipótese é de que tem que existir um ser supremo que tenha criado o universo. Então, eu já utilizei o que, pessoal? Atenção,
um argumento para poder justificar o porquê dessa minha crença que Deus existe. Tá? Então, isso aí eu só estou utilizando como um exemplo do que significa conhecimento e crença verdadeira segundo Platão, tá? O filósofo Platão. Esse desenho que eu coloquei aqui foi uma proposição que foi pensada por ele para a gente poder esquematizar bem na nossa cabeça o que aqui quer dizer uma crença, o que pode ser verdade ou não, como é que a gente pode chegar ao conhecimento. E ele diz que a gente só pode chegar ao conhecimento quando a gente justifica aquilo que a gente acredita, com argumentos, tá? Com diálogos, com ciência. Tá? Só assim a gente pode chegar, de vias de fato, segundo ano, no conhecimento, em poder dizer que sabe de alguma coisa. Tá? Não é só dizer saber por saber e ponto final. Tem que se argumentar e justificar aquilo na qual a gente acredita. Tá? Então, isso aí é um ponto muito importante, tá? Para se chegar ao conhecimento na filosofia. E aí chegamos ao diálogo, tá? Que o Platão escreveu sobre essa conversa que ocorreu, segundo Platão, entre Sócrates, que foi mestre de Platão, segundo a tradição filosófica, e um homem chamado Teeteto, que estava cheio de dúvidas, sem conseguir saber o que é que ele pode, como ele poderia encontrar a verdade, como é que ele poderia saber que algo é mentira, como é que ele poderia saber que algo é verdade, tá bom? Então, no segundo parágrafo desse texto do livro, na página 9, acompanhe comigo a leitura, Platão ele afirma, tá, que para que se possa ter conhecimento de alguma coisa, é preciso tomar algo como conteúdo do pensamento e crer nele. Algo não pode ser conhecimento se não puder ser justificado. Tá? É preciso existir uma justificativa racional para aquilo em que se crê. Então, não é simplesmente a gente não vai acreditar, por exemplo, como ele coloca aqui, que o lápis ele está em cima da mesa, se eu não mostrar evidências que o lápis ele está em cima da mesa. Tá? Eu não posso chegar, por exemplo, a você e eu estou dizendo, eu estou aqui no meu quarto, ok, de frente ao meu notebook, fazendo a gravação dessa videoaula para o segundo ano do ensino médio. Sem antes, isso é uma crença. Agora, para que ela seja verdadeira, eu tenho que apresentar evidências, argumentos de que realmente eu estou onde eu digo que estou. Ok? Então, aqui eu posso mostrar o quê? Posso mostrar, tá, exemplos da parede do meu quarto. É um exemplo, já que uma evidência de que realmente eu estou onde eu digo que estou. Tá? Aqui a gente tem o quê? Aqui a parte onde tem a cortina, tá? Aqui da janela do quarto do professor Luiz. Já é uma segunda evidência de que eu estou num quarto, ou que eu estou dentro de uma casa. Então, aquilo já se torna o quê? Já vai se tornando verdade aquilo que eu estou dizendo. A partir do que eu mostro, a partir do que eu vou explicar sobre onde eu estou afirmando onde eu estou. O lápis ele só pode estar em cima da mesa se eu mostrar evidências de que ele está em cima da mesa. Posso trazer testemunhas que digam, não, o lápis realmente está em cima da mesa. Eu vi o lápis em cima da mesa. Tá? Eu posso ter que mostrar a mesa para poder apresentar que o lápis está em cima da mesa. Então, esse é algum exemplo também que a gente pode utilizar para poder explicar o que é que pode ser crença como verdade ou como pode ser falso, segundo Platão. No diálogo, tá, desse Sócrates com um homem chamado Teeteto, acompanhe aqui no texto. Sócrates, Teeteto diz para Sócrates na conversa, é impossível chamar saber a toda opinião. Porque também há a opinião, o que, pessoal? Opinião falsa. Parece que a opinião verdadeira é saber. Essa é a minha resposta. Então ele diz que saber, ou seja, conhecer sobre algo, é quando você só apresenta opiniões verdadeiras sobre aquilo que você está dizendo. Tá? Então, que dizes agora? Sócrates responde a Teeteto. 2 tipos de opinião. Opinião verdadeira e uma outra opinião falsa. Então, o que é que Sócrates diz a ele? Ele diz o seguinte, existe a opinião, mas uma opinião ela pode ser falsa e pode ser verdadeira. Mas como, professor, eu posso descobrir que uma pessoa está dando uma opinião falsa sobre algum tema, sobre algum assunto?
Se ela não justificar aquela opinião com argumentos, ela está mentindo para você. Se ela justificar, aquela opinião é verdadeira. Então é isso que Sócrates ele ensina a Teeteto, e é isso que Platão ele tende a nos mostrar na filosofia. Tá? Então hoje vivemos numa sociedade onde estamos sendo bombardeados a todo tempo por mentiras, por opiniões falsas. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de como a gente conseguir identificar uma opinião verdadeira, uma crença verdadeira, usando a filosofia. Quando a gente recebe aquela mensagem no WhatsApp dizendo, por exemplo, que os chineses eles são culpados pelo vírus coronavírus, a gente tem que, antes de ter aquela crença como verdade, a gente tem que procurar saber se aquela informação ela tem argumentos que justifique, tá? De forma racional aquela crença. A crença é o coronavírus, os chineses eles são culpados pelo coronavírus, tá? Mas a gente tem que antes buscar argumentos que justifiquem isso. Por exemplo, o vírus ele surgiu na China. Então esse é um argumento que a gente pode se utilizar para justificar a opinião, tá? Mas aí a gente sabe que também tem outros epicentros que não só foi a China, como a Tailândia, né, como outros países do leste asiático. Então isso aí já mostra um outro argumento contrário a essa opinião, que o vírus, os chineses são culpados pelo Covid-19. Então vejam aí que a gente tem que sempre ver de vídeos que a gente recebe no WhatsApp e em outras redes sociais, de textos, né, aqueles textos que são correntes, que é muito comum hoje em ser compartilhado nas redes. A gente tem que sempre buscar antes, procurar saber se aquilo é verdade ou falso para poder depois espalhar e compartilhar como sendo opinião falsa ou opinião verdadeira. Tá bom? E sempre os argumentos têm que ser voltados para a ciência. Se não for ser voltado para a ciência, se não tiver ali pesquisa científica por trás daquilo, uma justificativa racional, né, que use a razão, que use o pensamento lógico, aquilo é falso, tá? Então, essa é a diferença entre uma crença verdadeira e uma crença falsa, em algo que pode ser acreditado como verdade ou como mentira, tá? Verdadeiro, né, a gente só pode chegar ao conhecimento, diria Platão, se aquela crença verdadeira a gente poder justificar com argumentos racionais. Se aquela crença não pode ser justificada, então ela é uma crença que não tem fundamento nenhum. Ela é falsa, tá bom? Então essa é a maneira de chegar ao conhecimento segundo Platão. Eliminando aquilo que é falso e seguindo somente o caminho da verdade, daquilo que a gente pode justificar com argumentos, tá certo? Então, o assunto dessa aula de hoje, pessoal, está aí nessa página 9, tá? Do seu livro de filosofia. Onde tem aí, né, para quem tem o livro, você pode aí fazer a leitura desse texto, tá? Você faz aí a leitura das páginas 6 até a página 9. Vou até marcar aqui para você poder visualizar. Ó. Página 6 a página 9, para quem tem um livro, tá? Para quem não tem um livro, tá? Vão ser passadas atividades na nossa sala virtual do Google Classroom para você poder responder. Atividades dessa qual vai estar valendo um ponto a ser complementado na nota da primeira unidade. Então é muito importante você acompanhar as atividades que estão sendo passadas, né? Que a gente já fez algumas, tá? Tanto do livro como da sala virtual. Principalmente para quem não tem o livro, porque aí você só depende da sala virtual para poder fazer as atividades e acompanhar o estudo, tá? Então, em seguida, tá? Para quem tem o livro também, procurar responder as questões da sala virtual, que vão ser postadas com prazo de entrega, para você poder entregar dentro do prazo, para poder receber também o seu ponto, para ser computado no sistema da sala virtual, ok? Então, qualquer dúvida sobre esse assunto, sugestões, críticas, tá? Comentários a se fazer também se você gostou, se teve algo que você não conseguiu entender sobre esse assunto. Chega junto, né, no WhatsApp, pergunta, aparece, se interessa,
para a gente poder dialogar e poder continuar os estudos. Logo, logo estaremos juntos novamente e a participação de vocês nesse momento das aulas remotas é fundamental, galera, para a gente poder, quando voltar para a escola, voltar com essas atividades já prontas, tudo certinho, para se colocar nota na caderneta, tá certo? Então, essa foi a aula. Desejo uma feliz semana de São João para vocês. Essa foi mais uma aula de filosofia. Um forte abraço em cada um e fique de olho na próxima aula, beleza?